Oi, eu sou Vanessa Paiva, professora do curso de Comunicação Social das disciplinas História da Comunicação, Redação e Estilo, Ética na Comunicação e orientadora de TCC. Plágio é a cópia indiscriminada de alguma ideia ou de algum texto que não tenha sido devidamente elaborado por você, escrito por você, ou alguma ideia que foi pensada originalmente por você e não dar o devido crédito. Porque está muito fácil plagiar, né? Assim, a gente tem recursos que estão facilitando muito essa prática, né? A gente tem, além das ferramentas de pesquisa, né, como o Google Acadêmico, como os mais rasteiros, como o Wikipédia, por exemplo, associado a isso, a gente tem as ferramentas do Ctrl+C e do Ctrl+V. Então, o que se acaba fazendo é um grande trabalho de edição, né? O aluno vê trechos, ideias, pedaços de textos que ele acha interessante, que ele gostaria até de ter escrito, que ele se identifica e ele pensa, isso é meu, eu quero isso para mim. Então, ele copia e cola, monta uma colcha de retalhos de ideias, de pedaços, de fragmentos, coloca o seu nome em cima e está feito. Que é muito importante também a gente estimular a criação, provocar a originalidade dos alunos em trabalhos, em atividades, em produções que a gente faz semanalmente em sala de aula, né? Pensar assim, por uma terceira via que não seja a simples resposta teórica ou técnica a alguma questão, que também não seja a mera pesquisa de referências, que as referências vão continuar aí no Google, vão continuar aí nas Wikipédias da vida, mas tentar incluir um terceiro elemento que seja autoral, né? Que o aluno tenha o desafio de, além de pesquisar referência teórica e além de pensar em questionamentos técnicos, ele também seja desafiado a criar alguma coisa nova. O professor identifica, eu identifico os plágios porque o que ocorre é que quando o aluno, especialmente no TCC e em disciplinas de produção textual, como redação e estilo, quando eu encontro o aluno nessas duas disciplinas, ele já foi meu aluno em outras matérias. Então eu já conheço o perfil do aluno, eu já sei o tipo de texto que ele tem, eu já sei também o alcance que ele é capaz de percorrer e evoluir. Então, eventualmente, quando um aluno que estudou comigo no primeiro, segundo período, e aí sempre teve um texto fraco, era um aluno que tinha dificuldade de língua portuguesa, por exemplo, que não lia nada, que não tinha uma bagagem teórica robusta. E aí, de repente, ele aparece no quinto período, ou lá no oitavo, no TCC, super desenrolado, super com texto armadinho, profissional, com uma densidade teórica impressionante, aí acende a luz amarela. Na mesma hora eu confronto, eu trago, normalmente assim, no caso da monografia, né, do TCC, o que eu faço é eu imprimo o texto original, que foi o plagiado, encontro com o aluno e falo, olha, isso aqui que você diz que é seu, originalmente está aqui.
Então eu encontrei. Quer dizer, eu tenho que ter a prova, né? Eu preciso ter isso para não dar margem para discussão, para o aluno não vir com mimimi, com teretetê. Não, tá aqui, ó, não tem caô. E é por isso que é muito importante a disciplina que acontece antes do TCC, no 7º período, para o aluno poder entender até essa subjetividade, né, do que é plágio, né, do que a gente considera plágio, né, porque eventualmente o aluno acha, pô, achei um texto ótimo, cheio de boas ideias, cheio de bom conteúdo, teoria interessante, exatamente o que eu queria falar. Eu vou lá, copio, colo, coloco o meu nome e aí o aluno pode achar que está fazendo correto. Pode até achar que o nome disso é citação, pode até achar que o nome disso é paráfrase. É possível isso acontecer. Eu já passei por situações assim de alunos honestos, de pessoas esforçadas, que eu confrontei e o aluno começou a chorar. Meu Deus, não sabia, professora, não, sabe? Assim, o aluno se sentiu assim, meu Deus do céu, um criminoso. E aí, isso já faz alguns anos, e aí de vez em quando acontece isso, que aí a gente vê que, não, o aluno realmente ainda não entendeu o que é plágio, o que é paráfrase, o que é citação, né? E é por isso que nessa matéria do 7º período é muito importante o professor fazer as demarcações, né? Fazer as distinções, o que é um, o que é outro, o que é outro. A rigor é considerado plágio, porque assim, a paráfrase, o que é a paráfrase? A paráfrase é você recriar o texto ou a ideia de alguém. Mesmo que você use as suas próprias palavras, você ainda assim está se apropriando da ideia de alguém, né? Então eu não posso dar alguma definição sobre a escola de Frankfurt, por exemplo, não posso dar uma definição e dizer que aquilo é meu, porque alguém já deu essa definição antes, né? E se eu li isso no texto de alguém, mas eu estou dizendo com as minhas próprias palavras. Você está dizendo, as palavras podem ser suas, mas a ideia pertence a alguém, né? Então, é delicado, esse intervalo aí é realmente delicado. Tem muitos alunos que se atrapalham, se confundem. No início, quando eles ainda estão experimentando, estão testando essa experiência pela primeira vez, é comum haver essa confusão. Falam, não, mas esse texto aqui é meu, as palavras foram minhas, o original é esse, até me mostram. Não, professor, o original é esse e o texto meu é esse. E realmente são palavras diferentes, a construção textual é diferente, mas a ideia não foi desenvolvida pelo aluno. Ele está só recriando com outras palavras. Então isso também, isso se chama paráfrase e a gente tem que dar o crédito para quem é o dono da ideia original. O trabalho acadêmico, ele, além dele ser assinado pelo aluno, ele é coassinado por outras pessoas, né? Ele é coassinado por quem orientou, ele é coassinado por quem participou da banca. E ele tem uma assinatura final, uma chancela final, que é a instituição, né? Então é claro que tem muitas partes aí envolvidas. É por isso que, por exemplo, numa monografia, que é um trabalho de muito fôlego teórico, né? O trabalho teórico mais importante, mais denso que o aluno vai ter feito dentro da faculdade, a monografia tem que passar por uma banca de avaliação, porque só o olhar do orientador pode não ser suficiente para verificar um monte de coisa, não é só a parte de plágio. Também é para verificar se a conceituação está bem explicada, se o texto está organizado, se as ideias estão bem encadeadas, se faltou algum grande referencial teórico que tem que ser, que é muito básico e acabaram escapando. Então, tudo isso precisa ser observado. Então, por isso que a banca é necessária. Inclusive, também é por isso que muitas vezes o orientador e a própria banca, no momento da defesa de monografia, às vezes precisa ser muito duro, porque é o nome de todo mundo que está indo ali.
primeiro, um conselho burocrático. E tem uma coisa na aula de ética que eu sempre falo, que se a ética não funciona por altruísmo, por bondade, por compaixão, ela às vezes funciona por punição. Então, o primeiro caminho, a primeira dica é essa: você vai ser pego. A gente vai descobrir, fica tranquilo, cedo ou tarde a gente descobre. Mas eu acho essa dica muito punitiva, muito cruel, sabe? Eu acho que a gente não pode estimular o aluno a querer fazer o certo só porque ele vai ter medo de ser pego fazendo o errado. A única forma, eu acho que a gente tem que inspirar os nossos alunos, a gente professor, a impulsioná-los a querer fazer diferente, porque aquilo ali é o nome dele, aquilo ali é o diploma dele, é a profissão que ele resolveu fazer. Né? Assim, eu acho que o caminho não pode ser outro, sabe? Então, por isso, assim, em sala de aula ou no TCC, a forma como eu tento inspirar e como eu tento empurrá-los para faça diferente é a partir da criação, é a partir de coisas minimamente diferentes, que não seja mera repetição de questões que qualquer Google resolve, que qualquer Wikipédia resolve. Né? O pensamento individual também precisa ser destacado, né? Porque isso o Google não vai dar, isso a Wikipédia não vai dar.